Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um tema fascinante: as abelhas. Esses insetos são extremamente importantes para o equilíbrio do ecossistema e para a produção de alimentos que consumimos todos os dias. Além disso, existem diversas curiosidades sobre as abelhas que muitas pessoas desconhecem. Então, vamos lá! As abelhas podem se lembrar de você. As abelhas possuem uma habilidade incrível de reconhecer rostos humanos, mesmo que sejam muito parecidos entre si. Elas conseguem fazer isso graças à sua visão composta, que é formada por milhares de olhos pequenos. Além disso, as abelhas são capazes de memorizar padrões e associá-los a experiências positivas ou negativas. Isso significa que elas podem aprender a identificar uma pessoa que lhes oferece alimento ou aquela que tentou prejudicá-las anteriormente. As abelhas são excelentes arquitetas. As colmeias das abelhas são verdadeiras obras de arte da natureza. Elas são construídas de maneira muito organizada e eficiente, seguindo um padrão hexagonal que permite o uso máximo do espaço disponível. Além disso, as abelhas são capazes de controlar a temperatura e a umidade dentro da colmeia, garantindo um ambiente ideal para a criação de larvas e o armazenamento de mel. Abelhas têm personalidades distintas. Cada abelha dentro da colmeia possui uma função específica e uma personalidade distinta. As abelhas operárias, por exemplo, são responsáveis por coletar alimentos, cuidar das larvas e manter a colmeia limpa. Elas são muito trabalhadoras e dedicadas, e podem voar por até 8 horas seguidas para coletar néctar e pólen. Já as abelhas rainhas são maiores e mais longevas que as operárias, e têm a função de pôr ovos para garantir a continuidade da colmeia. Elas também emitem feromônios que mantêm as outras abelhas unidas e organizadas. Abelhas são os principais polinizadores do mundo. As abelhas são responsáveis pela polinização de cerca de 1/3 de todos os alimentos que consumimos. Isso ocorre porque elas são muito eficientes na coleta de pólen das flores, que é transferido de uma planta para outra durante o processo de polinização. Sem as abelhas, muitas espécies de plantas seriam incapazes de se reproduzir e isso poderia ter um impacto significativo na produção de alimentos em todo o mundo. Abelhas não são agressivas por natureza. As abelhas não são naturalmente agressivas e só atacam quando se sentem ameaçadas ou quando a colmeia está em perigo. Se você se aproximar de uma colmeia de abelhas sem perturbá-las, elas provavelmente não vão fazer nada. No entanto, se você começar a mexer na colmeia ou a agitá-las, elas podem se sentir ameaçadas e atacar. Portanto, é importante manter uma distância segura das colmeias e respeitar esses insetos tão importantes para o nosso planeta. O perigo das abelhas serem extintas. As abelhas são vitais para a manutenção da vida na Terra, especialmente na produção de alimentos. Se desaparecerem, muitas espécies de plantas seriam incapazes de se reproduzir, o que poderia levar a um colapso na produção de alimentos em todo o mundo. Além disso, a polinização feita pelas abelhas é responsável pela diversidade de alimentos que temos disponíveis. Sem elas, muitas frutas, legumes e nozes desapareceriam das nossas mesas. Isso poderia levar a uma dieta monótona e menos saudável para as pessoas. Infelizmente, as abelhas estão enfrentando muitas ameaças em todo o mundo, incluindo o uso excessivo de pesticidas, a perda de habitat, as mudanças climáticas e as doenças. As populações de abelhas estão declinando em muitas partes do mundo e isso é uma preocupação séria para a saúde do ecossistema. Para evitar a extinção das abelhas, é necessário que todos façam a sua parte. Isso inclui a escolha de alimentos orgânicos, o plantio de flores que atraem abelhas, o uso de pesticidas mais seguros e o apoio a programas de conservação. Proteger as abelhas é essencial para garantir a sobrevivência de nossa própria espécie e de muitas outras no planeta. Essas são apenas algumas curiosidades sobre as abelhas. Elas são insetos fascinantes e extremamente importantes para o nosso ecossistema. Portanto, é importante que todos nós façamos a nossa parte para protegê-las. Obrigado por assistir e até a próxima.